Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje nós estamos na quinta mensagem de uma série de mensagens que nós estamos fazendo sobre a relação que tem com um personagem lá do Antigo Testamento com Jesus. No primeiro dia nós falamos sobre Adão e Jesus. Depois falamos sobre Abraão e Jesus, Jacó e Jesus. Ontem nós falamos sobre Moisés e Jesus. Hoje, no quinto dia, nós vamos ver que tipo de relação, como nós podemos se lembrar de Jesus quando se fala de Jonas. Que tipo de relação, o que se fala de Jonas, para a gente dizer assim, realmente é uma profecia, algo que aconteceu com Jonas, e nós vamos entender que a profecia vai se cumprir. Hoje é 1º de junho de 2021, hoje é terça-feira e nós estamos nessa quinta mensagem da série de mensagens que nós começamos semana passada. Vamos terminar amanhã falando sobre Isaías e Jesus. Amanhã a gente encerra com esta mensagem sobre Isaías. Hoje o personagem é Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta. Deus falou com Jonas para ele pregar numa cidade que estava mergulhada no pecado. Uma cidade por nome de Nínive. Jonas, parece que ele não entendeu ou que ele queria fugir da presença de Deus, né? E ele simplesmente pegou um navio e ia para outra cidade. E quando estava em alto mar, as ondas do mar começou a ficar turbulenta, né? As ondas do mar começaram a ficar agitadas. E a água do mar começou a entrar no navio e alguns tripulantes ali foram questionar com Jonas: quem é você? De onde você vem? Quem é o seu Deus? E quando Jonas falou tudo, eles jogaram Jonas no mar. Jogaram Jonas no mar. E aí Deus manda um peixe enorme para engolir Jonas. Um peixe enorme. E no capítulo 2, nós vamos ver realmente Jonas fazendo uma oração. Capítulo 2 de Jonas é Jonas fazendo uma oração dentro do ventre do peixe. Mas lá no capítulo 1, no versículo 17, diz que aquele peixe engoliu Jonas e ele ia passar ali 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. O que nos faz lembrar agora de Jesus sobre 3 dias e 3 noites? Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 40, diz o seguinte: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem, Jesus Cristo, vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha aí, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus Cristo foi lá em Mateus 12, 40. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Deus fez o peixe vomitar Jonas. Jonas saiu no mar e foi para lá onde Deus queria, lá em Nínive. Onde ele não queria ir. Jonas não queria ir para Nínive, mas ninguém pode fugir dos planos de Deus. Deus disse: eu quero Jonas lá em Nínive para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E Jesus Cristo passou 3 dias e 3 noites no céu da terra e ele ressuscitou. Ressuscitou. E hoje ele vive em nossos corações. Quando Jonas chegou lá na cidade de Nínive, ele com muito, talvez, resistência, ele foi pregar para aquela cidade, né? E saiu pregando. Mas olha como era a pregação de Jonas. Se vocês não se converterem do mau caminho,
daqui a 40 dias, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. 40 dias, ou seja, 40 significa preparação. Eu já preguei sobre isso, né? 40 significa preparação. Ou seja, vocês têm 40 dias para se prepararem. Se não se converter dos maus caminhos, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. E olha o que aconteceu. Todas as pessoas daquela cidade, inclusive animais, né? Olha o que é que diz, olha. Jonas capítulo 4, no versículo 11. Olha o que é que Deus diz a Jonas, depois que todo mundo se converte. A cidade inteira se converte dos maus caminhos e se entrega a Deus. E no capítulo 4 de Jonas, no versículo 11, olha o que é que Deus diz a Jonas, porque Jonas estava questionando. Deus foi fazer isso, Deus salvou esse povo, um povo pecaminoso, um povo que cometia pecados absurdos. E Deus disse assim a Jonas: E não hei eu de ter compaixão da cidade de Nínive, uma cidade que tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir a mão direita nem a mão esquerda, e também muito gado. Está lá, o último versículo lá, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. O livro de Jonas termina aí, capítulo 4, versículo 11. Deus fazendo esse questionamento com Jonas. E não hei eu de ter compaixão da cidade de Nínive, uma cidade que tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, e também muito gado? Deus perguntou isso a Jonas. Será que Deus não pode ter compaixão dessas pessoas? Pode sim. Quando as pessoas se convertem, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa se entrega a Deus, Deus perdoa e salva. Jonas passou 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe. E quando ele saiu, depois da oração que ele fez, no capítulo 2, ele faz uma oração de arrependimento, de gratidão, de reconhecimento. Jonas capítulo 2 é a oração todinha de Jonas. E quando ele sai ali do ventre do peixe, aí ele vai para Nínive pregar a palavra de Deus. E aí mais de 120 mil pessoas aceitaram Deus, se converteram dos maus caminhos. E quando Jesus ressuscitou, quando ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, Jesus ainda passou 40 dias aqui na terra. Depois que ele ressuscitou, ele passou mais 40 dias aqui na terra, preparando também os discípulos. Jesus ainda apareceu para os discípulos, para as mulheres, para Tiago, para Paulo, para Pedro, para 500 pessoas. Jesus ressuscitou. Ressuscitou e vive em nossos corações. Depois de 40 dias, houve a ascensão, ele subiu. E quando ele subiu, né, as pessoas ficaram olhando, e 2 homens disseram assim: esses seus olhos que estão vendo ele subir, um dia vai ver ele descer do mesmo jeito. Um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que se converterem do mau caminho, aqueles que se arrependerem e entregar sua vida totalmente a Deus. Deus vem buscar a sua igreja. Então, é esse relacionamento, essa comparação que nós estamos fazendo entre Jonas e Jesus. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Jesus passou 3 dias no seio da terra. Jonas pregou a palavra de Deus e mais de 120 mil pessoas, toda a cidade se converteu. E Jesus ressuscitou no 3º dia, preparou os discípulos, que ele disse que ia subir. E nós, hoje, temos essa missão de levar a palavra de Deus para que as pessoas aceitem Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que Deus coloque em nosso coração o desejo de cumprir esta missão, de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, às vezes, não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Foi isso que Deus disse a Jonas. Eu não vou ter compaixão dessas pessoas? Sim, vou. E Deus salvou toda aquela população de Nínive. E é isso que Deus quer fazer, salvar o mundo, através de nós, levando o Evangelho para as pessoas. Um dos versículos mais lidos e conhecidos da Bíblia, João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. E amanhã, se Deus quiser e nos permitir, estaremos aqui encerrando essa série de mensagens. Vamos falar sobre Isaías e Jesus. Que Deus nos abençoe e o povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.